Olá, está no ar o Oeste em Foco Entrevista. O assunto de hoje é merenda escolar. A escola, como todos sabem, é um espaço onde a grande maioria das pessoas depositam sua confiança devido ao papel fundamental que possui na formação das pessoas. Sem uma educação de qualidade, não é possível ter nenhuma perspectiva positiva de futuro. A escola possibilita, através da convivência uns com os outros, uma troca de conhecimento, um amadurecimento intelectual e amistoso, contribuindo para o convívio social. Porém, recentemente, alguns educandários da rede estadual de ensino têm gerado desconfiança, dissabores e insatisfação à comunidade escolar. Uma denúncia aponta diversas irregularidades na prestação de serviços de empresas terceirizadas no fornecimento de insumos para a merenda escolar. Diversos produtos foram flagrados em condições impróprias para o consumo, mas mesmo assim acabavam no prato dos alunos. Sobre esse assunto, eu converso com Catiane Weschenfelder Golim, diretora de Políticas Sociais do SINT e também conselheira do Conselho de Alimentação Escolar. Catiane, seja bem-vinda ao Oeste em Foco. Como é que chegou ao conhecimento de vocês essas irregularidades? A gente recebeu essas denúncias porque, enquanto diretora do SINT, a gente acaba passando nas escolas, né, conversando com os professores e com a comunidade escolar. E nos surpreendeu, nas últimas 2 semanas, enquanto a gente estava conversando com os professores, alguns diretores e alguns professores e até algumas merendeiras relatando a situação da merenda ou dos insumos, né, para fazer a merenda que estavam chegando na escola. E como eu sou conselheira do CAI também, a gente acabou levantando um alerta sobre essa situação, porque a preocupação do CAI e também do sindicato é que, assim como a educação seja de qualidade, a merenda escolar também seja de qualidade. O que vocês constataram nesses insumos para a produção da merenda escolar? O que tem de irregular ali? Então, Júnior, a gente recebeu as denúncias nas escolas e, posteriormente, a gente acabou entrando em contato com as merendeiras, porque uma das funções da gente é a fiscalização, né? A gente precisa garantir que as crianças e os adolescentes recebam a comida de qualidade. E o que a gente constatou é produtos impróprios, comidas com bicho, elas continham larvas, né, nos pacotes, e a comida também não era acondicionada de forma correta no caminhão, e isso misturava produtos líquidos, né, que apodreciam e criavam larvas, junto com os produtos secos, que muitas vezes os pacotes estavam rasgados e abriam uma porta de entrada para outros bichos dentro desse material, bem como foi constatado também, através de imagens que a gente recebeu das merendeiras e da própria vigilância sanitária, de que o motorista do caminhão caminhava ou pisava sobre os alimentos, né? Então, o que ia para o prato das crianças e dos adolescentes eram comidas sujas, né? Eu digo aqui para ti que eu não teria coragem de servir na minha casa para os meus filhos, desculpa, a gente fica até meio pela situação, de servir isso que estava indo para o prato dos alunos. Júnior, eu gostaria de ressaltar que eu sou educadora, eu trabalhei 24 anos em escolas e eu estou afastada há 1 ano trabalhando no sindicato. E eu sei que muitas crianças fazem a principal refeição do dia na escola. E a gente não pode negar essa realidade no estado de Santa Catarina. A gente tem muita criança em situação de vulnerabilidade que vem para as escolas e elas esperam ansiosas o lanche da escola, né? E eu gostaria de ressaltar aqui o trabalho que as merendeiras fazem para melhorar essa situação. Então, eu gostaria de ressaltar que a responsabilidade disso tudo é do governo, né? É o governo que tem que fornecer o alimento, né? E mais do que fornecer, que ele seja garantido com qualidade, porque o direito à merenda, ele vai além de só servir um prato de comida,
né? Ele passa pela responsabilidade desse prato de comida ser saudável para as crianças, né? Ser de qualidade, sendo limpo, como a gente serve nas nossas casas. Há muito tempo isso tem acontecido, tudo bem que recentemente se voltou àquela questão das aulas no educandário, antes tinha aquelas aulas remotas, o pessoal ficava em casa estudando, mas há muito tempo já havia sido registrado esse tipo de situação, ou é recente? De quando é essa denúncia, inclusive? Pois é, Júnior, nós tivemos as aulas de forma híbrida já no ano passado, ou seja, as crianças ficavam uma semana em casa e uma semana na escola. Então, para te ter ideia, aqui em Maravilha, no passado, em uma das escolas aqui de Maravilha, a vigilância sanitária apreendeu um caminhão de carne podre e chegou em uma escola, e enquanto esse caminhão deslocou para outra escola, foi acionada a vigilância sanitária. E a escola não recebeu, né? E isso é uma das funções dos gestores de escola, e a gente até gostaria de parabenizar os gestores que não deixam entrar esse tipo de merenda nas escolas, né? E que estão realmente preocupados com o que entra para a sua escola. E aí foi a denúncia. Então, ano passado, nós já tivemos uma denúncia, e ela também foi protocolada no Ministério Público. A gente oficiou o Ministério Público de que estava acontecendo isso, e a Vigilância de Maravilha também fez isso, e a gente está num processo de investigação. Infelizmente, a justiça ela é um pouquinho mais morosa, né? Ela demora para sair uma solução, e então essa é uma denúncia do ano passado já. Porém, esse ano, nós tivemos 2 denúncias graves em Iraceminha, né, que é próximo tanto de Maravilha quanto de São Miguel do Oeste, né? E nessas 2 denúncias não teve 20 dias de diferença entre uma e outra denúncia. Então, nós tivemos uma denúncia gravíssima, onde foi incinerada parte ou melhor, a totalidade dos alimentos apreendidos, e questão de dias depois chegou o mesmo caminhão, a mesma empresa e a mesma quantidade de alimentos e qualidade de alimentos, ou seja, imprópria para alimentação escolar. E em seguida, Júnior, essa semana, ontem ainda, depois de ter sido oficiado, a empresa, a Gered, o CAI também recebeu o ofício da Vigilância Sanitária, e depois, se puder, eu vou falar um pouquinho sobre qual é a função do CAI. Sim. E aí a gente recebeu mais uma denúncia de uma merendeira que ela mandou novamente um vídeo mostrando as condições dos alimentos de hortifruti que chegaram ontem na escola. Ou seja, o problema continua. E o pior de tudo, Júnior, é que essas merendeiras que antes estavam dispostas a falar, mostrando o seu rosto, né, hoje não estão mais dispostas a isso, porque elas estão sendo ameaçadas, né? E nós vivemos num local pequeno, é uma cidade pequena, e as pessoas precisam também se alimentar, né? E a gente tem sofrido nesse sentido um baque muito grande, porque existe uma diferença para a imprensa de eu falar aqui, mostrar, e eu não conseguir fazer isso. Então, já temos também problemas de ameaças, né, na empresa acontecendo. Inclusive, as que fizeram as denúncias já foram mandadas embora. Essas merendeiras, elas eram funcionárias contratadas por essa empresa, contratada pelo governo, processo licitatório, e que é responsável não somente pela entrega dos alimentos, mas também pela questão da logística, é isso? Exatamente. Funciona da seguinte forma: o governo terceirizou a questão da merenda, e ele é responsável também por contratar as merendeiras que vão fazer esse lanche, assim como fornecer os materiais de limpeza para a cozinha. Antigamente, as contratações eram através da APP, que é a Associação de Pais e Professores, né? E geralmente era contratado alguém da comunidade. Hoje, a empresa contrata, né? Ela, como é que eu posso dizer? Ela fragilizou muito essa situação, porque ela paga muito pouco para essas merendeiras. Hoje, elas ganham R$ 5,28 por hora. E elas não são contratadas
mensalistas, como elas usam o termo. Elas são contratadas como horistas. Se elas entram na escola às 8 horas e trabalham até às 14, elas vão ganhar esse período. O restante do dia elas não vão ganhar. Então, isso fragiliza. Nós tivemos relatos de algumas merendeiras, principalmente as do turno noturno, que acabam recebendo 600, 700 reais por mês. Quem sobrevive com isso? E isso que elas fazem milagre na escola, né? Levam material de limpeza, porque a empresa até agora não tinha fornecido material de limpeza para todas as escolas, e algumas escolas emprestam, e elas também se preocupam e acabam levando de casa algum material. E através delas, né, que a gente tem garantido o mínimo de qualidade, porque elas fazem esse processo de limpeza do material, e muitas vezes elas são forçadas a não divulgar, né? E também, Júnior, que é gravíssimo, elas são obrigadas a fornecer um número diferente da per capita servida pelo alimento, porque o governo contrata a empresa que contratou essas funcionárias e elas são as que são responsáveis por servir, né, sob a orientação das nutricionistas, né, a quantidade do alimento servido. Porém, muitas vezes, elas relataram que se elas teriam que dar 3 pedaços de carne para os alunos, elas fornecem 2, mas lá no sistema que é fornecido, que é mandado para o governo, é colocado 3 pedaços de carne. Então, a gente acha gravíssimo isso, né? É crime, né? Porque existe verba federal e estadual, por isso que o sindicato já propôs um ofício, já oficiou o Ministério Público Federal e Estadual, bem como a Vigilância Sanitária Estadual, para que investigue e leve a fundo essas investigações, para que não seja uma investigação de forma superficial. Catiane, em relação a essa situação da quantidade de alimentos que tu comentasse, vamos citar um pedaço de pão, né? Um cacetinho, por exemplo, né? Eles dão a metade para o aluno. Por quê? Porque eles estão desviando verbas também, comprando a metade e fornecendo somente a metade do que é combinado em contrato? Ou qual é a explicação para isso, para não ter a quantidade exata? Sobre essa situação de desvio de verba, a gente não pode afirmar, porque não foi feita uma investigação maior dentro disso. Mas os relatos que a gente tem é que esses pães, eles têm chegado mofado. Isso a gente tem fotos, tem imagens também, de que os pães chegam mofados em algumas escolas, e elas precisam tirar o mofo e eliminar algumas quantidades de pão, e para que tenha pão para todos, elas precisam cortar ao meio, né? Então, o que nós recebemos de denúncia é que os pães chegam sem condições de ser servidos, né? Eles chegam estragados, mofados, e por isso que eles precisam eliminar uma quantidade, cortar ao meio, para daí fornecer para todos os alunos uma quantidade de pão. E não é o correto, porque quando chega para a escola, né, ele chega realmente, é um pãozinho para todos os alunos. E a questão do alimento que tu falaste que é de má qualidade, isso se deve às marcas de baixa qualidade ou daqui a pouco pelo fato do transporte, da logística? A gente viu alguns vídeos de marcas conhecidas, de marcas famosas de carnes, né? A gente viu que inclusive tem peixe ali, filé de tilápia. São produtos e marcas de qualidade ruim ou é pelo fato de realmente o transporte ter deixado a desejar, já que a gente percebeu que tinha carne moída descongelada, cortes de frango descongelado, carnes de bovinas descongeladas, é a questão do transporte mesmo? Isso, a gente acredita, Júnior, que nesses processos de licitação, a gente sabe que vem o que tem de mais barato, né? Porém, a gente não acredita que exatamente é o que tem de pior, né? É o transporte, a gente acredita que é o transporte, né? Até porque no período de tempo escola e tempo casa, vinha merenda para casa, né? Nós recebemos merenda da Terra Viva, né? Que é uma empresa da nossa região aqui, então a qualidade da alimentação é boa, né? Nós não podemos afirmar que é a marca que faz o problema ali. O problema nosso
é a questão do transporte que estava acontecendo dentro de um caminhão que não era câmera fria, né? Ele tinha um ar-condicionado dentro desse caminhão, que a gente sabe que não é o suficiente, porque descongela, né? Então, o problema é a questão do transporte. E a empresa, ela subterceirizou o transporte. Então, o problema está nessa situação aí, do Essa transporte. mercadoria, ela vem do litoral ou vem de alguma sede da empresa aqui da região, por exemplo? Sabe dizer? Porque tem que ter um caminhão câmara fria, principalmente em longas distâncias, né? A gente apurou que o barracão da empresa está localizado em São José, no litoral. Então, a gente acredita que a maioria das mercadorias vem desse local. Eu não posso te precisar, Júnior, sobre essa situação de onde vem toda a alimentação, porque como acontece esse processo de licitação, né, quem ganha a licitação fornece para a empresa e a empresa faz essa distribuição para todas as regiões. E eu gostaria de ressaltar que não é só aqui no extremo oeste que a empresa atende em outras regiões, inclusive na Grande Florianópolis. Tem diretores e diretoras de escolas que não sabiam do que estava acontecendo? Ou como é que é a situação? Ou todos sabiam e não estavam denunciando, não estavam se importando com essa situação grave? Júnior, eu quero acreditar que quem estava recebendo esse material, essa comida, não sabia, tá? Eu gostaria de comentar que a estrutura da escola, ela também é fragilizada, porque a gente tem como função do governo de estar fiscalizando isso. Mas uma escola, ela tem que sempre tirar um professor ou alguém do administrativo vai sair da sua função, muitas vezes, para estar fiscalizando. Porém, a gente também confia nas merendeiras, né? Quem está ali, a gente confia no sentido de que elas vão fazer a fiscalização que tem que ser feita e elas vão entregar para o aluno uma alimentação coerente, né? E então é por isso que a gente acaba, talvez tenha tido uma falha, Júnior, de a gente não, enquanto direção, enquanto escola, e eu vou me incluir pelo fato de eu ser professora também, de confiar demais, né? Mas aqui, e eu falo pela direção da escola aqui de Maravilha, que fez a denúncia foi uma diretora que fez, Iraceminha também, a direção não aceitou. A gente recebeu ontem uma denúncia de uma escola aqui do interior, da Flor do Sertão, que também não recebeu a alimentação por problemas ali no sentido da qualidade. Então, tem direção que está fazendo a fiscalização, mas nem sempre isso é possível pela logística que acontece dentro de uma escola. E essa situação, aparentemente, a gente percebe que ocorre em todo o oeste catarinense, porque tem um dos vídeos que nós assistimos e recebemos aqui na redação, de que havia uma etiqueta numa caixa onde seria encaminhado para a escola Dr. Guilherme José Missing. Essa escola é aqui em São Miguel do Oeste. Então, tem denúncia de Maravilha, tem denúncia de Iraceminha, agora em Flor do Sertão. Esse material também estava vindo para São Miguel, mas a gente não sabe se teve denúncia daqui. Então, parece que a situação é grave e ela não é somente pontual, ela é regionalizada ou estadualizada, inclusive. Isso aí. Nós tivemos, enquanto CAI, denúncia de Pinhalzinho, Saltinho, Modelo. A gente teve denúncia também de Jaraguá do Sul, agora falando de uma forma estadualizada, né, enquanto CAI. A gente teve denúncia também das comunidades quilombolas, que inclusive existe uma regra diferente, né, para eles, né, por eles ser uma etnia diferente, a alimentação e a verba chega de forma diferenciada, né, porque é respeitando as culturas deles, né, e a gente tem denúncia dessas comunidades também. Então, é a nível de estado o problema. 2 cargas já chegaram a ser apreendidas, é isso, pela Vigilância Sanitária? 2 cargas esse ano, Júnior, em Iraceminha, e uma carga ano passado aqui em Maravilha. Elas foram repostas
rapidamente e com qualidade, ou como é que funcionou os trâmites posteriormente? Então, Júnior, eles precisam repor, né? E aí, quando eles vão repor, e eles sabem que estão sendo monitorados, a comida vem em qualidade, né? Ela vem de acordo com o que tem que ser, chegou congelada, tudo certinho. E a demora, eles sabem que eles têm que fornecer porque a escola não para, né? Então, nós não tivemos nenhuma denúncia de escolas que não receberam a alimentação de forma no tempo correto, né? Então, essa denúncia a gente não recebeu. A princípio, a gente acredita que todas tenham recebido no período correto. E nessa situação toda, não houve registro de alunos reclamando, talvez, do sabor, do gosto da comida, ou daqui a pouco, inclusive, passando mal devido à ingestão desse tipo de alimentação em más condições? Júnior, como as crianças e os adolescentes, eles não têm um conhecimento assim tão avançado no sentido de procurar o CAI, procurar o sindicato, a gente não recebeu nenhuma denúncia nesse sentido relacionado ao aluno, né? E nenhum professor também nos relatou que algum aluno tenha passado mal em função da alimentação. O que a gente percebe em alguns locais que a gente vai é o relato dos professores de que existe muita sobra de alimento, que vai muito alimento para o lixo. Isso a gente tem relatos, né? Mas de crianças passando mal, nós não temos nenhum relato. E o que vocês pretendem fazer agora como entidade, como SINT, como Conselho de Alimentação? Inclusive, uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público para que providências sejam tomadas? Eu vou falar enquanto SINT, num primeiro momento, para falar das duas entidades de forma isolada, né? O SINT também fez uma denúncia no CAI, né, que é uma instituição de investigação, né, ou melhor, de fiscalização, e oficiou o Ministério Público Federal e Estadual, porque existem verbas das duas entidades, das duas federações, né, envolvidas na merenda escolar. Então, essa é a proposta do sindicato, né? Além de a gente querer uma educação de qualidade, a gente quer também que as crianças tenham uma alimentação de qualidade. Então, o SINT faz questão de continuar a investigação, de continuar fiscalizando também para que tanto o Ministério Público quanto o CAI continue fiscalizando isso. E o CAI, nós tivemos uma reunião nessa semana, e a gente tomou alguns encaminhamentos, né? E a gente também está levando isso bem a sério no sentido de que precisamos estar mais presentes nas escolas, principalmente nessas que estão tendo as denúncias, para ver se a gente conseguiu corrigir, né? Estamos orientando as escolas para que façam as denúncias nos formulários oficiais do CAI, para que a gente consiga ter isso oficializado e chegar com um documento oficial numa escola, porque eu não posso simplesmente chegar lá e dizer, eu sou representante do CAI e recebi uma denúncia, eu preciso estar com essa denúncia em mãos. Então, é muito importante que a família, que a escola, né, procure o CAI para fazer essas denúncias. Também a gente vai propor a vigilância sanitária estadual, para que ela fiscalize em todo o estado e que ela passe orientações para as vigilâncias municipais, para que fiquem atentas aos movimentos da empresa em todo o estado. Muito bem, dá para se dizer que essas mulheres merendeiras profissionais foram guerreiras e super corajosas ao tomarem uma decisão de denunciar, sabendo que poderiam receber uma pressão, poderiam ser demitidas, como aconteceu, porque óbvio que eles não iriam manter dentro de uma situação dessas, essas profissionais que foram contra a empresa, mas elas foram a favor da comunidade escolar, foram a favor das pessoas, dos alunos, porque são mães também, se colocam no lugar dos pais, né? Não é justo receberem uma merenda fora dos padrões, sem condição de uso, e ofertar para esses estudantes que, como você bem falou no decorrer da entrevista, muitas crianças, muitos adolescentes vão para a escola na esperança de poder também se alimentar, porque às vezes é a única refeição do dia. Então,
de engrandecer a coragem e o trabalho dessas profissionais. Exatamente, Júnior. A gente sempre, quando a gente fala numa alimentação, além de você servir o alimento, você vai estar servindo amor para as crianças, né? Porque a gente sabe que a fragilidade de como elas chegam na escola, o alimento acalenta, né? E as merendeiras, elas têm um papel fundamental. Dificilmente você vê numa escola uma criança que não trata com carinho uma merendeira, porque elas sabem que é fundamental o que elas estão recebendo ali. E a gente gostaria de ressaltar que é fundamental que elas continuem as denúncias, né? Mesmo de forma anônima, isso para o CAI tem validade, porque a gente vai investigar, né? A gente não quer expor elas, a gente sabe da necessidade do trabalho também, porque assim como elas são merendeiras, muitas delas são as que levam também o alimento, né? Compram o seu alimento com o seu salário que recebem dessa empresa. Então, é fundamental agir com retidão. Elas estão totalmente corretas em fazer as denúncias. Como você disse, elas são mães de alunos das escolas, então eu tenho certeza que elas fizeram tudo o que elas podiam para melhorar a qualidade do que elas iriam servir no lanche das crianças. Então, que elas tenham coragem de continuar e fazer a denúncia, porque vai melhorar para todos, né? Para toda uma comunidade escolar. Exatamente. E a Secretaria de Estado da Educação já chegou a se pronunciar em relação a esse assunto? Nós tivemos, enquanto CAI, nós tivemos uma reunião, e no CAI nós temos a sociedade civil, que são os professores. Eu, por exemplo, eu sou conselheira e eu faço parte da entidade de professores. Nós temos pais que participam e nós temos o executivo também. Então, a gente oficiou e eles se comprometeram a fazer uma investigação bem a fundo e também de abrir um processo para dispensar a empresa. Eu não sei se eu comentei já, Júnior, mas o Estado tem 4, dos que a gente conseguiu fazer o levantamento, né? 4 contratos com essa empresa no valor de 53 milhões. Isso a gente pode encontrar no portal de transparência do Estado. Então, essa empresa, que é a JMC, ela tem 4 contratos. E esses contratos a gente está exigindo, enquanto Cinti, enquanto CAI, que seja rompido com a empresa, porque a gente encontra indícios de crime da forma que está acontecendo a entrega e o fornecimento desses alimentos. Perfeito. Com certeza, esse assunto trará outras repercussões, outros posicionamentos de entidades, do próprio governo. A empresa também, caso queira se manifestar, a gente cede o espaço, com toda certeza. Catiane, alguma pergunta que talvez a gente não fez, alguma colocação que tu queiras fazer? Eu gostaria só de ressaltar, Júnior, de que nós, enquanto sociedade, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto aluno e enquanto professor, que a gente precisa zelar pela qualidade do que a gente faz, né? Eu, enquanto professora, procuro sempre dar as minhas aulas com qualidade. Como mãe, eu exijo isso também por parte do governo, e é importante que o governo assuma a parte dele. A partir do momento que ele fiscalize também, que ele vá até as escolas, que ele investigue tudo isso que foi denunciado, a gente vai melhorar a qualidade, né? O sindicato, ele vem há muitos anos lutando pela qualidade da educação. E quando a gente fala em qualidade da educação, a gente inclui tudo, a gente não vai separar por gavetinha lá, né? Só as aulas, só o material escolar que chega para as escolas, só a merenda. Então, a gente vê a escola como um todo. Os professores precisam ser valorizados, a merenda precisa ser de qualidade, e a gente precisa garantir que as nossas crianças saem cidadãos pensantes e que eles sejam capazes de futuramente fazer o que eu estou fazendo, identificar o que tem de errado, né, e agir também para que demos continuidade, né, numa sociedade correta, que é o que a gente busca dentro da nossa luta. Perfeito. Eu agradeço a entrevista da Catiane Weschenfelder Golim, diretora de Políticas Sociais do Cinti e conselheira do Conselho de Alimentação Escolar, falando sobre
merenda escolar. Lamentavelmente, aqui na região, nós temos recebido denúncias de alimentos de má qualidade devido ao mau transporte. Não é que o produto, a marca seja ruim, a gente deixa claro que é questão de logística mesmo, o transporte em caminhões inadequados, sem a refrigeração ideal. Enfim, a gente tem recebido diversos vídeos que, lamentavelmente, nos entristece. Como eu disse no início da entrevista, a escola é um local onde a gente leva os nossos filhos e se sente seguro de que lá eles estão recebendo um tratamento adequado, mas nas escolas da nossa região, ultimamente, muitas crianças e adolescentes têm consumido alimentos impróprios para o consumo. Já foi feita apreensões de cargas, mas a gente agora inicia uma investigação, né? Os órgãos envolvidos começam uma investigação para que os responsáveis sejam, de fato, responsabilizados e, se necessário, respondam criminalmente, porque isso é um crime contra a saúde pública, é um crime contra a humanidade. E a gente parabeniza os envolvidos que tiveram a coragem de fazer essa denúncia, e a gente, como imprensa, está aqui para retratar o que de fato acontece na nossa região. Estamos à disposição, Catiane, para novas entrevistas, novos fatos, e a gente agradece pela parceria. E você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Fique sempre com a gente. Oeste em Foco, a sua fonte de informação.